Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida. Estamos chegando com mais um devocional muito precioso para a sua vida. O nosso tema é altares estranhos. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e nós pastoreamos a Igreja Comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível em profundidade e também restauração da personalidade, áreas da mente, emoções, sentimentos e vontades. Então, queridos, para falar de altares estranhos, eu tenho um texto base que eu gostaria de compartilhar com vocês, que está em 2 Crônicas, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo de número 7. O texto diz: Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, o seu filho, sucedeu como rei. Durante o seu reinado, o país esteve em paz por 10 anos. Asa fez o que é bom e justo aos olhos do Senhor, o seu Deus. Retirou os altares dos deuses estrangeiros e os santuários locais que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os santuários, os locais e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e houve paz durante o seu reinado. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando esse período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Ele disse ao povo de Judá: Vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz de todos os lados. Então, eles construíram e prosperaram. Meus queridos, você já ouviu falar sobre altares estranhos? Amados, na Bíblia, altar é basicamente uma estrutura, um lugar elevado em que se oferecem sacrifícios ou se queima incenso em adoração ao Deus verdadeiro ou a outros deuses. O texto lido como base aqui fala do começo do reinado de Asa. O texto também registra a primeira atitude de Asa quando assumiu o rei. O versículo 3 diz que ele removeu os altares estranhos e, como consequência, seu reino teve paz, descanso e prosperidade. Então, hoje nós vamos falar sobre 2 altares estranhos que precisamos remover de nossas vidas e também nós vamos estar falando sobre 3 altares idólatras que precisam remover-se de nossas vidas. Então, prepare o seu coração para receber esta palavra e medite no profundo sobre o que você estará ouvindo. Então, 2 altares estranhos que precisamos remover de nossas vidas. O primeiro altar é o altar da reputação. O primeiro altar que Asa teve que destruir foi o altar da reputação. Asa não caiu na tentação de se preocupar com o que o povo e os seus conselheiros iam pensar dele. Ele estava mais preocupado em agradar a Deus do que ao povo. O versículo 2 diz que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Asa não estava preocupado se o povo ia gostar ou não do seu novo estilo de governar. Eu tenho uma pergunta. Em sua opinião, qual a maior dificuldade em remover o altar da reputação de nossas vidas?
E uma outra segunda pergunta é, em sua opinião, por que nos preocupamos tanto com o que as pessoas pensam de nós? Então precisamos meditar sobre essas duas perguntas e sobre o altar da reputação. Agora, o segundo altar é o altar do orgulho. 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, e também no versículo 21, existem dois textos interessantes. Vamos ver 2 Crônicas 26, 16, que diz: Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi fiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Já o versículo 21 diz: E o rei Uzias sofreu de lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo morou em uma casa separada, com a sua doença e excluído do templo do Senhor. Jotão, seu filho, tomava conta do palácio e governava o povo da terra. Então, queridos, a Bíblia diz que Asa decidiu entregar completamente o seu reino a Deus. Isto significa que Asa teria que dar a Deus toda a glória de suas conquistas. Hoje muitas pessoas não se entregam completamente a Jesus, porque querem receber um pouco desta glória. A Bíblia fala de um outro rei chamado Uzias, que começou muito bem o seu reinado, mas infelizmente teve problemas com o altar do orgulho. Precisamos então destruir completamente o altar do orgulho. E eu tenho uma pergunta para você dentro deste tópico. Comente aqui uma atitude que revela orgulho em nossas vidas. E como remover o altar do orgulho? Amados, vamos falar sobre mais alguns altares estranhos que precisamos remover de nossas vidas. Por exemplo, o altar da idolatria. Lembrando que na vida de um cristão, idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Então vamos ver aqui 3 altares idólatras que precisamos remover de nossas vidas. O primeiro altar de idolatria é o altar da família. Mateus capítulo 10, versículo 37 está escrito: Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Já em Lucas capítulo 14, versículo 26, o texto diz: Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos ou irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então, amados, sabemos que a família é uma instituição preciosa criada pelo próprio Deus. Mas não podemos colocar a família na frente de Deus e seu reino, nem equiparar nossa família com Deus. Infelizmente, muitas pessoas não assumem um compromisso com Deus, alegando amor e cuidado com a família. Jesus nos ensinou a buscar primeiro o seu reino e sua justiça. Ele também ensinou que quem ama pai, mãe, filhos, mais do que a ele, não é digno dele. Então, queridos, comente aqui uma atitude que revela que estamos colocando a família na frente de Deus. E o segundo altar de idolatria é o altar do dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24, está escrito o seguinte: Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus queridos, lamentavelmente, para muita gente, seu Deus é o dinheiro. Infelizmente, a vida de muitos gira em torno do dinheiro e, consequentemente, estão presos no trabalho e bens materiais.
Jesus nos ensinou que não podemos servir a dois senhores, ou se dedicaremos a um e desprezaremos o outro. Não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Eu te pergunto, em sua opinião, como devemos lidar com o dinheiro, com o trabalho, bens, sem fazer deles um ídolo em nossas vidas? Agora, queridos, o terceiro altar de idolatria é o altar da tradição e amuletos. Eu tenho aqui textos para nós meditarmos. Mateus capítulo 15, do versículo 1 ao 3, que diz: Então alguns fariseus e mestres da lei, que haviam chegado de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, pois eles não lavam as mãos antes de comer? Jesus respondeu: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Já em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, existe um texto que diz: Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Então, meus amados, para muitos, a tradição e religião da família é mais importante do que Deus, mesmo sabendo a verdade do Evangelho. Muitas pessoas não abrem mão das tradições da família, mesmo cientes que é contrário à palavra de Deus. Precisamos também ter muito cuidado com amuletos, como moeda da sorte, trevo de 4 folhas, ferradura, olho de cabra, alho, sal grosso, pé de coelho, elefante, anjo, horóscopo, numerologia, cartomancia e etc. Aquele que usa dessas coisas para atrair sorte ou proteção está desprezando a proteção do único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. E eu pergunto, em sua opinião, como o cristão deve lidar com essa questão da tradição e amuletos? E aqui eu gostaria de concluir o nosso devocional. Amados, queridos, o rei Asa removeu completamente os altares estranhos do seu reino e, como resultado, encontrou em Deus um lugar de paz, descanso e prosperidade. Deus também tem este lugar de paz, descanso e prosperidade para nós. Por isso, vamos remover de nossas vidas tudo aquilo que tem tomado o lugar dele em nós. Não podemos esquecer que esse mesmo rei Asa encontrou em Deus um lugar de paz, um lugar de descanso, um lugar de prosperidade. Mas ele primeiro teve que destruir os altares estranhos. Então hoje, a melhor maneira para remover esses altares estranhos de nossas vidas é convidar Jesus para edificar um altar para ele. Que o Senhor abençoe você. Se você já está inscrito em nosso canal, muito obrigado. Se ainda não está inscrito, se inscreva. Se inscreva e ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Não esqueça de fazer seu comentário, ele é importante para nós, vai nos ajudar a melhorar e também a buscar levar devocionais com mais discernimento para você. Peço também, dê o seu like. Seu like vai ajudar o nosso devocional a chegar em outras pessoas. E não esqueça, estamos nas redes sociais. Lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. No Facebook, é só colocar @Ministério Pleno. E também, queridos, estamos lá no TikTok. No TikTok, você vai colocar Ministério Pleno.news. Que você seja muito abençoado com esta palavra. E não esqueça, precisamos estar removendo os altares estranhos, como altar da reputação, o altar do orgulho,
e também os altares idólatras que precisamos retirar, remover de nossas vidas, como o altar da família e o altar do dinheiro e também o altar da tradição e amuletos. Que você fique com esta palavra, que você medite e que ela possa agregar conhecimento na tua vida. Então fique com Deus, um cheiro no coração, até o nosso próximo devocional. Elohim, Deus acima de todos, Jireh, Deus provedor, Rafa, tu és o Deus da cura, Yahvé, o grande eu sou. Diga que há poder nesse nome, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas caem. Se você crê que nesse nome há poder, diga mais forte: há poder. Há poder no nome, há poder no nome de Jesus, em teu nome as muralhas cairão. Elohim, Deus acima de todos, Jireh, Deus provedor,